Eu vou te contar uma história de como eu interpretei a onisciência de Deus e como eu consegui pensar sobre a sua bondade na sua onisciência. Eu estou aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul, pela segunda vez. O intervalo entre eu ter vindo a primeira vez e hoje foi um intervalo de quase 12 meses. Eu vim para cá a primeira vez no início de 2024 e estou voltando no início de 2025. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 2024, eu vim para cá no momento de desespero. O que é desespero, né? Desespero é perda da esperança. Eu tinha passado por dois eventos que me impactaram muito. Eu estava muito abalado com aquilo. Quando eu vim aqui para Bonito, foi uma espécie de fuga, algo para que a minha mente parasse de pensar no que eu estava vivendo e no que eu estava sentindo naquele instante. Foi bom, foi muito bom. Esse lugar aqui faz jus ao nome, é muito bonito mesmo. E não há como você ficar mergulhado em problema, em sofrimento, quando você está nessa maravilha da natureza. Eu, pelo menos, gosto demais de natureza. Mas quando eu estava já saindo daqui de Bonito, no caminho de volta, né, tudo aquilo que eu estava sentindo foi voltando, sabe? E como o caminho era meio longo, a coisa foi se intensificando dos meus pensamentos. Eu comecei a ressentir tudo o que eu havia sentido uma semana antes e Bonito tinha me feito supostamente esquecer, ou pelo menos não ficar pensando a respeito, né? E vou contar algo que talvez eu nem devesse me expor tanto, mas quando eu cheguei no lugar onde eu estava hospedado, em Campo Grande, né, lugar perto daqui, capital, no lugar onde eu estava eu abri o gaveteiro da cozinha para pegar talher para comer, e ali tinha uma faca de cortar carne bem afiada. Estava tão triste, desiludido. Eu olhei para aquela faca e eu imaginei aquela faca cortando meu pulso e o sangue escorrendo, sabe? Acho que eu imaginei aquilo tão fortemente que hoje, quando eu penso sobre aquilo, é como se fosse uma memória. Olha o que a mente pode fazer. Você imagina algo que não aconteceu e aquilo na sua mente pode se tornar uma memória. Eu me lembro também que naquele momento eu comecei a chorar, e da forma como eu me lembro hoje é que eu me joguei ao chão e meio revoltado eu perguntei: por que, Deus? Por quê? E fiquei chorando. Foi uma noite longa em que eu fiquei remoendo os meus pensamentos, ressentindo. E depois daquela noite, a minha sorte, ou talvez não seja só sorte, talvez seja as formas como Deus fala com a gente, eu tinha uma sessão de psicoterapia. E eu comentei com a minha psicóloga o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E ela me deu a seguinte recomendação, que às vezes é até um pouco de clichê. Você pode até ouvido falar isso. Não pergunta para Deus por quê. Pergunta para quê. Sim, e eu fiquei perguntando para quê. Eu fiquei perguntando para quê talvez durante o ano passado, 2024 inteiro. Talvez durante todo o ano. Eu acho que a resposta talvez tenha vindo no final do ano. E é por isso que eu estou aqui conversando com você agora. E aí eu quero contar o que aconteceu entre as minhas duas viagens para Bonito, para você entender um pouquinho da minha experiência. Quem sabe ela possa reverberar para você e fazer sentido com você também. Bom, eu talvez tenha que voltar um pouquinho no tempo antes daquela primeira vez que eu vim para Bonito, uns 4 meses antes, no finalzinho de 2023. Como um bom descrente, aquela crise do início de 2024 não era a primeira pela qual eu passava. No final de 2023 eu tinha passado por uma forte crise também, e foi a primeira vez que eu decidi fazer um retiro. Eu fui parar num lugar que fica na península de Maraú, lá na Bahia, chamado Piracanga. Naquele lugar foi a primeira vez que eu comecei a sentir e a experienciar um maior contato com o sobrenatural. Até ali eu ainda me dizia ateu, e eu era absolutamente descrente das coisas do sobrenatural. Mas naquela ocasião, do final de 2023, eu vivi tantas coisas, eu tive tantos contatos com coisas que eu não acreditava e que considerava crendice, coisas que acabaram acontecendo comigo, que eu senti pela primeira vez uma conversa com Deus. Naquela conversa com Deus, eu só saí com uma resposta. Deus me disse só uma coisa: eu só quero que você seja feliz.
E naquele momento eu senti uma sensação de real felicidade. E saí de Piracanga pensando, eu não posso ficar com isso só pra mim, eu tenho que, de alguma maneira, falar sobre isso também. Mas eu voltei pra minha vida, voltei pro meu mundo, as coisas que tinham me levado para Piracanga continuavam acontecendo, a minha vida não tinha mudado, foi uma experiência que eu tive de começar a olhar para as coisas de uma outra forma. E aí, meses depois, em janeiro de 2024, acabou que veio uma outra crise, essa que eu contei para vocês, que eu cheguei a imaginar cortando os pulsos. E quando a minha psicóloga me falou para perguntar para quê, eu pensei em fazer um outro retiro. Bom, e aí eu decidi fazer outro retiro. E nas redes sociais me aparece um retiro num lugar próximo da cidade onde eu passei minha infância. Um lugar chamado Retiros do Campo, que fica no Triângulo Mineiro. Eu cresci na cidadezinha do Triângulo Mineiro. Eu fui para aquele retiro, né, com essa busca, né? Para que eu estava passando por aquilo tudo, né? E naquele retiro eu acho que foi reequilibrado, sabe? Mas me veio um insight muito importante naquele retiro. Até então eu me colocava muito como vítima das circunstâncias, eu era muito vitimizado. Tudo que tinha acontecido comigo era porque alguém ou algo tinha feito comigo, não, sabe? E daquele retiro, o grande insight que me veio é que não, eu era responsável por tudo. Quem tinha criado as situações que tinham me levado àquele momento que eu estava vivendo era eu. E aí, gente, ficou mais pesado ainda, porque eu não deixei de ser vítima. Eu agora virei, além de vítima, o meu algoz, o meu culpado. E, e foi com essa sensação, sabe, de que eu era responsável, eu podia evitar que as coisas acontecessem de novo, como tinham acontecido até então, mas eu era que tinha sido o grande responsável por levar a situação da maneira como ela estava naquele instante. E algo que eu já tinha começado a cultivar em Piracanga, que depois eu reforcei com esse retiro lá no Triângulo Mineiro, foi a prática do yoga e da meditação. Mas eu ainda tinha a mente muito agitada, não conseguia me concentrar tão bem. E aí, de novo, pela rede social aparece para mim uma prática que se chama breathwork, exercícios respiratórios. E eu, muito focado, né, querendo melhorar, eu fiz as práticas de exercício respiratório com muita disciplina, da maneira como ela era recomendada. E, de fato, eu consegui perceber que os meus pensamentos foram acalmando. Eu comecei a mais e mais ter domínio dos meus pensamentos e ir acalmando a minha mente. E foi com essa prática de exercícios respiratórios, aprendendo a meditar melhor, que chegou para mim também uma mensagem de que eu tinha sido aceito para fazer um retiro num mosteiro budista. E aí eu fui fazer esse retiro nesse mosteiro budista, e lá, além de eu ter encontrado muita paz e ter desenvolvido um pouco mais ainda a minha técnica de meditação, eu encontrei alguém que se preocupou muito comigo e que quis me acompanhar por um tempo, o monge que estava naquele mosteiro. Isso tudo foi me ajudando, eu fui vendo quantas pessoas boas estavam entrando no meu caminho. Além disso, um livro muito bom que eu li naquela ocasião, chamado Caminho do Coração, ele me ensinou práticas, principalmente práticas do perdão e do amor fraterno, sabe? E a partir dessas práticas do perdão e do amor fraterno, eu comecei a perdoar de verdade. E eu já não estava vendo mais culpa e vitimismo. Além de eu perdoar quem eu achava que tinha feito algo que eu não gostava, eu também perdoei a mim mesmo. E aí as coisas começaram a ficar mais e mais leves. Muito bem impressionado com os conhecimentos que eu fui adquirindo com o Caminho do Coração, eu me juntei a um grupo que estuda as obras desse autor. E eu comecei toda semana, né, conversar sobre isso, ir me aprofundando e me envolvendo cada vez mais. E juntei a isso os exercícios de respiração que eu tinha aprendido e fui aprofundado nas técnicas de meditação. E depois eu comecei a estudar a filosofia do yoga, o Bhagavad Gita, e fui incorporando todos esses aprendizados e conhecimentos. E com o tempo eu comecei a perceber que realmente eu estava começando a ver as coisas de outra forma e até a me comportar de outra forma. No início não estava tão claro, tão evidente, mas eu tive muita disciplina em continuar nesse processo. E acabou que teve uma ocasião em que o autor do livro, que é norte-americano e vive na Ásia, ele veio ao Brasil e eu tive a oportunidade de participar de um retiro com ele. E mais e mais coisas vieram além daquilo que já estava no livro, e a coisa foi se intensificando.
sabe? Chegou num ponto que eu queria cada vez mais e a meditação vinha me ajudando a começar a compreender as coisas de outra forma e me acalmar. E eu fui aprendendo algo que a meditação traz, que é você começar a prestar atenção nos seus pensamentos. Você não deixar mais os seus pensamentos te dominarem, mas você começar a ter condições de perceber o que você está pensando, que você está entrando talvez numa espiral de pensamento que está te levando para algo que vai te causar angústia, ansiedade, e, e começar a levar os seus pensamentos para outra direção. E isso começou a acontecer. E o que é interessante é que ao longo do ano de 2024 inteiro, os meus problemas que tinham me causado tanta comoção, tanta aflição no início do ano, eles continuaram e eles até foram se agravando, mas eu estava me sentindo muito mais calmo e muito mais forte para enfrentar as situações. Chegou um ponto que eu cheguei a me perguntar se eu não estava anestesiado, porque as coisas estavam acontecendo e eu não estava mais nervoso, eu não estava mais preocupado, eu só estava fazendo o meu melhor para resolver as situações. E aí, o que é interessante é que quanto mais as coisas se complicavam para mim, tanto mais eu procurava me aprofundar naqueles novos conhecimentos que eu estava adquirindo. E quanto mais eu me aprofundava, mais aquelas novas coisas que eu estava adquirindo conhecimento se tornavam importantes para mim. E o que eu comecei a perceber? Embora as minhas outras questões não tivessem perdido importância, eu continuava considerando elas importantes da mesma forma, aquilo que estava começando a chegar estava se tornando cada vez mais e mais importante e prioritário em relação àquelas outras coisas. E foi então que eu comecei a perceber algo que o Caminho do Coração nos traz, que são os desejos da alma e os desejos do ego. Sabe? Quando você vai começando a sentir os desejos da alma, que elas te levam mais em direção àquilo que parece que você vê ao mundo, né, para a sua evolução espiritual e moral, isso vai se tornando tão fascinante, tão importante, que essas coisas do ego, né, que a gente quer conquistar para a gente, elas, embora continuem importantes, afinal de contas a gente tem a nossa vida, né, que nos traz essas necessidades, elas parecem que deixam de ser tão fundamentais como pareciam ser antes, né? E aí, enfim, chegou um dia que eu fui fazer um outro retiro, um retiro evangélico. Eu era eu tinha algumas ressalvas em relação à doutrina, à religião evangélica, porque me parecia muito doutrinária, né? Algo do tipo uma fé meio impositiva. Mas eu já estava me sentindo tão livre, tão sedento das coisas do divino, que eu fui de coração aberto. E foi ali um grande e importante insight. Eu fui entender que tudo aquilo que tinha acontecido comigo porque é algo que eu cheguei à conclusão, era a egolatria. Era a necessidade tão forte de que as coisas acontecessem da maneira como eu achava que tinha que ser, como eu entendia que tinha que ser o mundo à minha volta, que eu não tinha a humildade de entender que as coisas não são da maneira como eu quero que sejam. As coisas são como são. E o que eu precisava ter é resiliência de aceitar que as coisas são como são. E que por mais que eu procurasse fazer tudo que me cabia da melhor forma possível, eu sou somente mais um filho de Deus, alguém que está aqui, né, nesse plano para aprender, assim como todas as pessoas que passam pelo meu caminho. E a partir do momento que veio isso, né, eu entendi que o que eu precisava era de uma real humildade, de aceitar que todos nós somos iguais, todos nós podemos cometer erro, e eu também posso cometer erro. E essa é a nossa missão nesse mundo, é aprender com as nossas escolhas, com as consequências das nossas escolhas, e a partir desse aprendizado, procurar melhorar a cada dia, né? E então eu comecei a talvez entender o que era aquele chamado que eu tinha recebido antes, alguns meses antes, né, ainda lá em Piracanga, e que depois foi ficando cada vez mais forte, né, nos diversos retiros que eu fiz ao longo de 2024, que talvez seja compartilhar isso para quem fizer sentido. E por que eu decidi compartilhar pelas redes sociais? Porque tudo que eu encontrei ao longo dessa trajetória, tudo veio para mim pelas redes sociais. Desde o retiro em Piracanga, depois a minha vinda para Bonito, depois o outro retiro lá no Triângulo Mineiro, os exercícios respiratórios, o conhecimento do yoga, até o templo budista, tudo veio por esse novo meio
sabe? E eu sei que tem muita gente que consome conteúdos nesse meio e que se chegaram conteúdos tão bons para mim, por que que eu não posso contribuir e retribuir também dando algum conteúdo que possa fazer sentido para quem pode estar no caminho como que eu estive e que me parece que eu, enfim, estou conseguindo sair dele, e isso é o que tem feito muito mais sentido para mim. As minhas questões pessoais, os meus problemas, eles continuam do mesmo jeito, talvez estejam até mais graves, mas depois que eu entendi esse recado que eu venho recebendo, isso é que ficou mais importante para mim. Eu continuo trabalhando, eu continuo com a minha vida, eu continuo procurando resolver as minhas questões pessoais, mas essa missão, esse desejo da alma, isso sim se tornou o mais forte. Quem sabe você também não encontra o seu desejo da alma e encontra o seu propósito. E assim você vai ver que as outras questões, que por mais desafiadoras que sejam, elas vão perder importância relativa, porque você vai entender que o que realmente importa é algo muito maior, muito mais perene. Essa é a história que eu tinha para compartilhar com vocês. E retomando a mensagem que eu trouxe, eu acho que comecei a compreender a sabedoria de Deus. Aquele que sabe não só de tudo, mas sabe do quando, do como, do porquê e do para quê. E às vezes, quando as coisas estão acontecendo, há um momento em que a gente não compreende o porquê, mas com o tempo o para quê vem. E tá aí o mistério de combinar essa sabedoria, que às vezes está fora do nosso entendimento, com a bondade que está além do nosso entendimento, mas que ela existe. Pensem nisso.